Essa é para os sonhadores pragmáticos, os idealistas mão na massa, os utópicos realizadores. Sim, eles existem. São os apaixonados pela educação. Acreditam que podem mudar o mundo e, na nossa opinião, podem mesmo. São especialistas na fonte de energia mais transformadora que existe: a escola. Toda manhã, quando toca o sinal, cada sala de aula é uma usina de futuros. Tudo que vai valorizar, inovar, pacificar, sustentar o futuro no planeta começa ali. Para todos os biomas, culturas, governos, economias, corporações, famílias. Mas principalmente aqui para nós, que somos educação, a escola tem que estar em primeiro lugar. Mais do que o ensino, o apoio. A gente usa todas as atividades propostas, tanto pela Somos como pela M, né? Antes da venda, a parceria. Plural, eu acho que ele é um enorme aliado do professor, é um enorme aliado da escola. Para além do operacional, o estratégico. A gente começou a olhar para Somos nesse sentido de parceira realmente de apoio, e aí fez a grande diferença. Como alavancar a performance de professores e alunos? Como ampliar a conquista e fidelização da comunidade escolar? Como garantir conteúdo de excelência para cada escola na sua região? Como zerar a inadimplência e acelerar a expansão? Os desafios são muitos. A resposta é uma só: pensando a escola em primeiro lugar. Somos educação. Olá, agora sim estamos iniciando o nosso segundo módulo da M-Week, que a gente vai apresentar ao longo dessa semana toda uma série de conteúdos importantes para que você possa organizar a oferta da sua escola e também preparar a sua campanha de matrículas para 2026, tá certo? Mas sempre é muito importante a gente passar alguns recados antes de passar ao nosso palestrante de hoje, que está aqui ao meu lado. Daqui a pouco eu revelo quem é, mas é um cara que começa com R e termina com L, o primeiro nome dele, tá certo? Daqui a pouco, dá uma olhadinha só quem está aqui do meu lado, ó, por favor, nosso querido Rafa. Tudo bem, Rafinha? Tudo bem, Chico. Tá, daqui a pouco você entra aqui, só passar alguns recados, Tá pode bom, ser, beleza? claro. Vamos lá, então, vamos para a tela aí, Jones, por favor. Jones é o nosso diretor de imagem. Para quem está chegando agora na nossa M-Week, a gente está falando do nosso módulo agora, é o cenário da escola, define as metas e elas as decisões estratégicas para 2026. Super importante a sua atenção máxima, porque eu acho que aí é a tal da ciência que a gente elencou para o tema de hoje do nosso dia, né? Que é gestão com ciência, tá certo? A gente tomar as decisões a partir de dados. Então a gente tem sempre o nosso convite, né? Indo para a tela aqui, a gente vamos ter a sua plateia virtual. No primeiro módulo pouquíssima gente entrou, mas entraram alguns, iniciamos a nossa plateia virtual. Vamos ver se ao longo da M-Week a gente aquece. Para você entrar na plateia virtual, tem um link do Teams que você tem acesso no nosso chat, para que você possa entrar. Daqui a pouco o Rafa vai chamar a nossa plateia virtual. Também, dentro da interação, é muito importante você usar o chat, para a gente quer ver o chat bombar com informações, com respostas, com perguntas que eu vou estar acompanhando agora. Eu vou fazer o papel de mediar o nosso querido Rafael. Além dessa plateia virtual e do chat, a gente quer muito que você faça com que responda a enquete. Se não trocou, vai trocar daqui a pouco, mas eu acho que já trocou. A nossa enquete desse módulo é uma pergunta bastante interessante que diz que qual foi a taxa de rematrículas da sua escola na última campanha, na virada 24-25. Existem algumas alternativas, entre 90% e 100%. A gente tem aí entre 80% e 90%, portanto, vá respondendo. Quem não sabe, busca, porque a gente quer saber a média das escolas que estão conectadas, qual foi a taxa de rematrícula de 24 para 25. Torcendo para que todos respondam que foi entre 90% e 100%, que é muito legal uma taxa de rematrícula desse tamanho, tá certo? E também a gente quer muito que você aproveite o conteúdo, como a gente sempre faz. Não vamos disponibilizar os slides, mas a nossa sugestão é sempre que aparecer essa câmerazinha e esse logo da M lá no canto superior direito do slide, esse é um slide que a gente acredita que é um slide que você deve printar ou fotografar para que você guarde, porque são slides importantes, tá certo? E por fim, agora sim, vou convidar o nosso querido Rafa para falar sobre um tema absolutamente importante. Não esqueça de fazer o uso do chat, responder a enquete. E agora passo a bola para o nosso querido Rafa, que vai falar sobre esse tema
bastante importante. Tudo bem, Rafa? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia às escolas. Estamos de volta aqui, né? E já tem gente conectada aqui na nossa plateia virtual também. Vou até ficar de pé aqui, dá licença, Chico. Legal. Queria dizer que eu fiquei responsável de construir esse módulo, mas é super importante sua participação aqui, Chico, porque a gente vai fazer trocas aqui, tá? Então vai ser uma apresentação compartilhada, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo... Chico está hipnotizado. Não, é que a plateia virtual é muito legal, né? Eu queria muito que todo mundo entrasse. Quem puder abrir a câmera agora, faça isso, para você dar um tchauzinho para a gente aqui, para a gente colocar o seu rostinho aqui na frente. Não fique envergonhado, abra a câmera para a gente ver você. Tem gente aqui que eu sei que já está maratonando, ó. Tô vendo um rostinho aqui bem familiar, né? E quero o máximo de pessoas possível que a gente conseguir abrir a câmera vai ser muito legal, tá bom? Temos a nossa colega que estava lá em Florianópolis, né, com a gente lá em Florianópolis. Quem que estava lá em Florianópolis? Tá ali embaixo. É aqui, tá, né? Isso. Não estou conseguindo ver o seu nome aqui, fica difícil para mim aqui, né, John? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos começar então, pessoal. Que bom que vocês estão por aí, tá? Vamos começar então, e eu queria já trazer de novo, né, para a nossa tela aqui, uma clássica, né, da EME, onde estamos, para onde vamos e como vamos. A gente sempre que fala de recomeços, de novos ciclos, de planejamento, a gente recomeça desse lugar. Chico já falou no módulo dele até do quarto item aqui, né, que é com quem nós vamos, falando sobre a oferta e os parceiros, mas eu queria retomar esse pensamento, porque a gente vai começar a falar sobre análise de cenário, definição de metas e estratégias com base nisso aqui, tá? Nesse princípio. Vou para a tela aqui para a minha lousa, vou usar isso aqui como uma lousa que eu acho que vai ser mais dinâmico, tá? Por que eu trouxe isso aqui de novo, né? Onde estamos, para onde vamos e como vamos. Por quê? Nosso módulo está baseado nesse raciocínio. Primeiro que onde estamos tem a ver exatamente com o cenário, tem a ver com a gente analisar a realidade da nossa escola. Para onde vamos tem a ver com metas, aonde eu quero chegar, qual é o crescimento que eu quero para a minha escola, né? Aonde eu quero estar no próximo ano, é estabelecimento de metas. E por fim, o como vamos são as decisões e as estratégias. Fato é de que, em geral, a escola acaba se preocupando com as decisões que tem que tomar, com as estratégias que tem que tomar, mas às vezes não faz um bom trabalho de análise de cenário e definição de metas, que é o que a gente sempre diz que vai te trazer mais assertividade na escolha, né, das suas decisões estratégicas. Por isso que a gente vai começar nosso programa, a gente vai falar sobre cenários, metas e decisões. Esses são os 3 itens que a gente vai falar, começando por análise de cenário. Existe o que a gente chama um trabalho que a gente faz aqui na EME, que a gente sugere que as escolas façam, que a gente chama de balanço da campanha. O que é o balanço da campanha? Se você pudesse tirar uma fotografia da sua escola em 2025, seria muito importante que nessa foto você conseguisse enxergar os seguintes cenários: total de alunos da sua escola, quantidade de alunos por segmento e série, sua taxa de rematrículas, sua taxa de ocupação, a quantidade de novos alunos, a variação do seu ticket médio. Tudo isso são dados que a gente considera importantes nesse trabalho de balanço, de análise. E aí, quando a gente pega essa foto e reúne ela com outras fotos dos anos anteriores, aí a gente tem o que a gente chama de análise de cenário. Então, uma coisa é eu fazer o balanço da minha última campanha, outra coisa é eu pegar todos os balanços que eu fiz dos últimos 3, 4 anos, ou os anos que eu consegui gerenciar, e trazer tudo isso num grande painel, para eu enxergar todo esse álbum de fotos e fazer uma análise do cenário de um jeito mais macro. Um cenário mais macro, eu vou poder enxergar linhas de crescimento, linhas onde a minha escola não cresceu. Às vezes eu vou poder enxergar, no cenário mais macro, crescimento num determinado segmento e não em outro, ou perdas, né? Evasão maior numa série ou não na outra. E assim eu consigo ter um vislumbre completo de como está a realidade da minha escola, principalmente com base nos últimos anos. E esse é o trabalho que a gente sugere que você faça, tá? E aí eu queria, para a gente trazer de um jeito mais prático aqui esse tema análise de cenário, eu queria retomar com você rapidamente aqui os itens que eu trouxe e a gente trocar uma ideia de como que o que esses itens podem trazer de informações importantes para nós, tá? Total de alunos, a gente falou sobre isso, comentei aqui, tá no topo dessa lista. É importante você saber quantos alunos você tem, né, na sua realidade aí da escola agora. Esses alunos separados, né, por segmento, por série, quantos alunos você tem em cada turma, porque
é importante a gente vislumbrar, né, o quanto a nossa escola está ocupada, o quanto a gente tem de espaço que a gente pode ainda ocupar. Taxa de rematrícula. Trazemos também esse item aqui porque a gente acredita que tudo começa da fidelização, né? Importante a gente ter alunos bem satisfeitos, famílias satisfeitas, porque isso vai fazer com que a escola cresça, né? Manter os atuais fará com que os próprios alunos tragam novas famílias, o boca a boca aconteça e a escola vai crescer. Então, a gente sempre valoriza muito a taxa de rematrículas. E nas reuniões que a gente faz com as escolas, a gente percebe o quanto as escolas têm dificuldade de ter essa informação que é básica, né? Porque exatamente não para pensar ou nunca analisou com calma. E aí é por isso que está na nossa enquete essa perguntinha. Qual foi a taxa de rematrícula da sua última campanha? É a pergunta na enquete, quero muito que você responda. Chico, se já tiver respostas por aí, eu queria dar uma conferida. Como é que estão as respostas? Espera só um pouquinho que eu acabei de mudar aqui. Mas já teve resposta, espera aí. Deixa eu pôr o computador aqui, porque eu não enxergo. Isso. Mas espera aí, Rafa, vai só um minutinho, que agora é uma questão de honra. A gente colocou aí algumas faixas, né? Entre 90 e 100, entre 80 e 90, abaixo de 70, algumas opções. Entre 90 e 100, 25%, entre 80 e 90, 44%, entre 70 e 80, 19%, abaixo de 70, 6%, e tem 6% que não conhece a taxa de rematrícula. Entendi. Então, a maioria está entre 80 e 90. Tá bem. 44%. É a e maioria. Tem 25% que está lá no topo, que tem taxas de rematrículas ótimas, né? Acima de 90%. Excelente. Então, para quem está acima de 90%, nosso parabéns, né, pelo sucesso, e continuem analisando quais foram as estratégias de fidelização que funcionaram para vocês reproduzirem, para vocês manterem, atualizarem. Para quem está abaixo de 90%, nossa recomendação é de que você faça um trabalho aí forte de rematrícula esse ano para que você ultrapasse 90%. Quem está abaixo de 70%, recomendo máxima atenção, porque escola que não fideliza aluno não cresce, não mantém aluno, então é bem complicado. E para os que estão naquele item de que não tem essa informação, vai aqui um recado importante. Procure, faça essa conta, pegue quantos alunos você tinha como possíveis alunos no ano passado, que poderiam se tornar seus alunos esse ano, e bata com o número que você de fato rematriculou, e aí você vai encontrar essa taxa de rematrícula, né? Quantos eu poderia rematricular, quantos de fato eu rematriculei, você vai ter esse valor, ele é muito importante. E se você puder fazer isso segmentado, é ainda mais interessante, porque aí você consegue ver talvez taxas de rematrícula maior num segmento ou em outro, para você poder colocar estratégias específicas, né, falando em fidelização, aonde você de fato não está conseguindo alcançar um bom resultado. Então a taxa de rematrícula vai te direcionar para criar estratégias assertivas no que se refere à fidelização. Outro dado que a gente traz na lista, Chico, pode me interromper sempre que precisar. Beleza, sempre que você pode quiser, deixar, tá bom? bora lá. Outro dado que a gente traz na relação é a taxa de ocupação, né? Quantos alunos você tem na sua escola e quantos você poderia ter. Essas vagas que você precisa ocupar é que vai direcionar quantos novos alunos você precisa trazer. E aí vem o próximo item da lista, que é a quantidade de novos alunos que a sua escola trouxe. Qual foi a sua capacidade de matricular novos alunos? Importante você mapear isso também, né? Saber quantos novos alunos você trouxe, em que série eles estão, né? E saber também a capacidade que você tem de trazer mais. E essa capacidade está relacionada a essa ocupação, ao tamanho das minhas salas, à quantidade das minhas turmas. Agora, é claro que não dá para eu trazer um monte de aluno novo, ter a classe cheia, mas de aluno bolsista. Por isso tem um último elemento que a gente chama a sua atenção aqui, que é a sua variação de ticket médio. Qual é a capacidade da sua escola de fazer ajustes financeiros, de não dar descontos, né? Pode ser que você tenha aí um ticket médio que você acha que é quando você vai realmente colocar na ponta do lápis a quantidade de desconto, você vai perceber que é bem menos o ticket médio que você imaginava como gestor, e isso compromete muito a qualidade, a saúde financeira da escola. Por isso, a gente coloca também esse item, variação do ticket médio, como um dos itens para você analisar, para você ter essas informações. E aí, quando você tiver esses dados, o que a gente sugere? Coloque isso numa planilha. Organize isso da forma como você entender melhor, conseguir organizar melhor para vislumbrar todo esse cenário. Eu trouxe aqui uma hipótese, tá? De uma análise de cenário aqui da educação infantil. Cada coluna é um desses elementos que eu trouxe aqui na lista, né? E cada linha é um ano, né?
Se você tiver mais anos, mais interessante vai ser a sua análise. Se não tiver, faça do último ano, mas faça algum tipo de análise para você ter clareza de qual é o cenário da sua escola, né? Então tem aí total de turmas, total de vagas, total de alunos, a taxa de rematrícula daquele segmento, a taxa de ocupação, o ticket médio, tudo isso vai dar um vislumbre da realidade da sua escola, tá? Depois que a gente faz esse trabalho de coleta de dados, a gente pode ir para o passo 2, que é a definição de metas. E eu sei que a escola tem muita dificuldade de definir metas, porque meta não é aquela coisa que eu acho que tem que ser, né? Ou então, geralmente, eu sempre falo nas apresentações, né? Aquela meta clássica, a minha meta é matricular o máximo de alunos que eu posso. Isso não significa muita coisa, né? Ou então aquela meta de, eu quero que a minha escola cresça. Mas cresça como? Cresça onde, né? A gente precisa definir metas claras. E eu trouxe aqui uma fórmula que eu costumo compartilhar que pode ajudar você a definir metas que de fato sejam metas, né, aí para a sua campanha este ano. E aqui está a receita, tá? Sugiro que você crie uma tabela com esses 4 elementos. Um verbo, um número, um tema e um prazo. Se você tiver esses 4 elementos, eu já garanto que você vai ter uma meta. Olha, acompanha comigo esse exemplo. Conquistar 45 novos alunos até novembro de 2025. Eu tenho uma meta. Crescer 20% em faturamento até dezembro de 2025. É uma nova meta. Promover 4 eventos, 2 por semestre. Percebe que eu tenho sempre uma ação, um dado, um número, né? Tem um tema e tem um prazo. Isso é meta. Agora, pode acontecer, como eu trouxe aí na última linha, a hipótese da gente criar uma meta que eu não consigo metrificar. Por exemplo, aumentar o reconhecimento da marca da minha escola até fevereiro do próximo ano. Sempre que a gente fizer uma meta desse tipo, você vai criar uma meta, você vai ter uma meta que a gente chama de meta intangível, porque eu não consigo mensurar. E aí fica difícil eu criar estratégias ou entender se eu alcancei aquela meta, que distância eu estou do atingimento daquela meta. Por isso a nossa sugestão é, sempre que você criar uma meta desse tipo, que você não tem o número, tente transformar ela de alguma forma para você ter o número. Por exemplo, reconhecimento de marca, eu posso conseguir mensurar se eu enxergar os pontos de NPS. Pontos de NPS são metrificáveis, eu consigo ter um número. E com eles eu consigo reconhecer que a minha marca está sendo mais reconhecida. Então, é uma forma de eu transformar uma meta intangível numa meta mais tangível. E está aí na tela a sugestão para você. A conversão nessa hipótese seria atingir 90 pontos de NPS até fevereiro, vai trazer essa meta tangível. Então, tira uma foto aí dessa tela, printa essa tela, para você, quando for construir metas esse ano, você estabelecer metas que sejam de fato metas, porque temos uma ação, temos um dado, um tema e temos um prazo para execução. E falando sobre possíveis metas para a campanha de 2026, quero voltar aqui para a nossa lousa, porque a gente preparou um diagrama que pode te ajudar na definição de metas de campanha. Acompanhe o exercício, tá? Primeira coisa que a gente precisa colocar aqui nessa nossa lista de metas é o total de alunos que a gente tem em nossa escola este ano, em 2025. Vamos supor que seja 520. Desses alunos, 40 vão se formar, vão embora da escola, ou seja, eu não vou poder contar com esses alunos, certo? Então eu tenho que marcar eles aqui nas minhas metas, são alunos que vão sair definitivamente, para eu ter o que eu chamo de possíveis rematrículas. Por isso que a gente calcula quem vai sair, né? As possíveis rematrículas são importantes nesse caso, porque é em cima delas que eu vou estabelecer a minha meta de taxa de rematrícula, né? Vamos supor aqui no exemplo que as minhas possíveis rematrículas sejam 480 alunos e eu quero uma meta de rematrícula de 90%, quantas rematrículas eu preciso fazer? 432. Olha só, os números aparecendo, a taxa de rematrícula, a meta, né? E quando fala de crescimento na escola, aí eu vou falar sobre novos alunos. Novos alunos representam o crescimento que eu quero. E aqui no meu exercício, eu estou estabelecendo como meta para 2026 um crescimento de 5%. Acompanha comigo. Crescer 5% nessa escola aqui, que tem hoje 520 alunos, significa que eu preciso de um total de 546 alunos
no ano que vem. Ora, se eu quero rematricular 432, quantos novos alunos a gente precisa trazer? 114. Esse é o exercício aqui para você ter as rematrículas, as novas matrículas, uma meta de crescimento, os números para você saber se alcançou, se não alcançou, né? Super importante, se você conseguir, John, coloca na tela, por favor, de novo, para a escola dar um print agora, na tela dessa forma, para você preencher essa receita. Isso eu tenho certeza que vai te ajudar muito na construção das suas metas deste ano para a campanha de 2026, tá bom? E aí, se você quiser detalhar ainda mais, eu trouxe aqui uma sugestão de metas segmentadas, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui todos os segmentos e para cada um dos segmentos eu tenho aqui na lista as turmas, as vagas, as possíveis rematrículas, a taxa de rematrícula, as rematrículas que eu quero fazer, a taxa de ocupação, a meta, né, de total de alunos, a meta de novos alunos e também o ticket médio. Olha, tudo o que a gente falou de dados importantes para você fazer uma análise com qualidade, você vai ter aqui. Então, perceba a importância dessa relação de eu ter um controle em formato de metas, que depois, lá na frente, quando eu fazer um balanço, já vai estar pronto as informações que eu preciso para poder fazer uma nova análise, para poder tomar novas decisões. Então, perceba a importância da gente organizar, estruturar metas dessa forma, que isso vai te ajudar também na análise desses dados no ano seguinte. Para daí, então, a gente ir para o próximo nível, a próxima etapa do processo, que é a tomada de decisões. Tá? Então, tentei ser mais ágil aqui nessa abertura, porque eu queria me concentrar mais na tomada de decisões com vocês, para a gente fazer alguns exercícios, porque eu sei que é na tomada de decisão que o problema geralmente acontece, né, Chico? Eu acho que antes de você mudar, eu acho que essa parte que o Rafa falou de análise de cenário, enfim, das metas, é uma ciência, o que a gente fala de tomar as decisões a partir de ciência. E é um tema que ainda dá tempo de fazer, né? Então, acho que aqueles itens que o Rafa coloca, que são métricas, são itens importantes, como o número de alunos, a evolução de rematrícula, novas matrículas, taxa de ocupação, ticket médio, são variáveis importantes para a tomada de decisão. E outro ponto, portanto, é muito importante você ver o histórico, como ele falou, não é só a sua última taxa de rematrícula. A taxa de rematrícula eu aumentei no geral, mas no Fundamental 2 eu diminuí em relação ao ano passado. Então, esse histórico é importante para a sua tomada de decisões, que não são necessariamente lineares. Você pode tomar uma decisão para um determinado segmento diferente da outra. E o que eu falei no primeiro módulo sobre oferta, isso está muito, né? Eu disse isso fortemente, por isso que a gente começou pela oferta, para essas decisões da sua oferta serem tomadas a partir desses dados que o Rafa está colocando, que agora ele vai entrar nas decisões, certo, Rafa? É isso aí, Chico. Posso ocupar o espaço aqui junto com você? Deve. Porque agora eu não quero mais ficar naquele púlpito sozinho, porque eu acho que o legal vai ser esse bate-papo. É uma surpresa para você também. Sim, tudo bem. Mas vamos lá. Mas vai ser legal, porque agora a gente vai promover aqui alguns exercícios com você de uma escola que fez uma análise, como a gente recomendou, definiu algumas metas e com base nessas metas, aí sim, há decisões estratégicas. O que a gente faz? Então, eu propus aqui alguns exercícios. Mas volta um pouquinho, antes dos exercícios, vamos ver se o John coloca a nossa plateia virtual. Ele já sabia que ia entrar lá. Já temos mais pessoas conectadas, sem a câmera não rola, mas vamos ver se a gente consegue aumentar essa nossa participação. Muito obrigado aos que já estão conectados conosco aqui na nossa plateia virtual. Como disse a Lu no começo, a próxima MWeek vamos ter uma plateia presencial nesse super estúdio aqui, tá certo? Vai vir na segunda e vai embora só na sexta-feira, beleza? Não promete, hein, que as escolas vão cobrar. Não, mas vamos fazer. A gente sempre fala, né? Solta a flecha, depois corre atrás pro alvo, né? Na frente dela. Mas vamos lá aos exercícios. Vamos aos exercícios, então. Então, a proposta aqui é a seguinte. A gente vai ver uma série de exercícios, hipóteses, para a gente imaginar juntos a construção da decisão. Porque ela não é uma ciência exata, né, Chico? É uma análise que a gente tem que fazer para ter qualidade na resolução. Vamos para o primeiro, olha só. O primeiro exercício é o seguinte. Em 2025, as rematrículas dos anos iniciais do Fundamental foram de 75%. Olha a taxinha de rematrícula aparecendo aí. Existem 4 turmas com uma taxa de ocupação de 66%. Outro dado que a gente trouxe também.
As metas para 2026 são, agora as metas, aumentar a taxa de rematrícula de 75 para 85 e a ocupação dessas salas para 100%. Essas são as metas que a escola estabeleceu. Agora vem a pergunta: quais estratégias podem ser aplicadas? Vamos começar então, Chico, analisando aqui, tá? Que análises são importantes para a gente fazer aqui? Primeiro, taxa de rematrícula abaixo, bem abaixo. Acho que 75 é uma taxa de rematrícula ruim. É uma taxa de rematrícula ruim, na nossa opinião, aqui, né? A escola está ousando crescer 10%, porque talvez não está sendo tão agressiva assim. Eu acho que crescer 10% é uma meta, certo? De rematrícula, com uma taxa de 75. Para um nível desse tem que ser uma meta mais agressiva mesmo, eu concordo com isso. Né? E a ocupação que tem espaço. A gente está vendo que a sala está um pouco mais, né, quase 70%, tem 30% de espaço para a gente trazer aluno. Então, a meta aqui é, eu quero ocupar, então vou trazer quase 30% dessa sala, a ocupação dessa sala vai ser de novos alunos e eu quero aumentar as rematrículas em 10%. Que estratégia que eu tenho que pensar então? Olha só, estou pensando em fidelização de alunos do fundamental, anos iniciais. Então eu penso o seguinte: quem que é o decisor dos anos iniciais? A família. A família. Não dá para eu bolar uma estratégia só envolvendo o aluno, eu preciso pensar na família. E se eu quero estratégia de rematrícula, a família que já está comigo. Então eis aí um primeiro caminho que eu acho que pode ser interessante, certo, Chico? Certo, eu acho que tem que entender bem por que essa taxa de rematrícula está tão baixa. Pode ser que essa taxa de matrícula esteja baixa da virada do infantil para o Fundamental 1, da última série do infantil para a primeira série do Fundamental, porque ali há um gap de preços e tudo mais, né, saindo do infantil para o Fundamental. Então, precisa entender aonde está perdendo mais. Se for isso, é uma questão de ver precificação do Fundamental 1, porque 75% de taxa de rematrícula é ruim. Ainda mais em um segmento que é normalmente muito consistente, né? E um outro ponto que eu acho aí nessa questão da evolução da taxa de ocupação, muito provavelmente, né, se fizer as contas desse caso, o número de novas matrículas vai ter que ser superior ao que foi para esse ano, né? Ou seja, você vai ter que ter conquista de novos alunos mais forte. Portanto, esse é um segmento que vai exigir, talvez, mexer na oferta. Sim. Aplicar um diferencial. Um novo diferencial. Ou alguma coisa que já existe, mas que as famílias não estão entendendo como um diferencial. Colocar o holofote em cima disso. Às vezes pode já ter projetos super incríveis que aconteçam aqui que a escola não está dando enfoque. Exatamente, a família nem o que fortalecer, né? Exatamente. Né? E a questão da ocupação é o que você falou, tem que trazer novos alunos. Novos alunos, a gente sempre diz que a qualidade desses novos alunos vem com base em quem já está na escola. Eu acho que nesse caso aqui, estratégias de envolvimento dessas famílias, se a gente quer uma rematrícula alta em novos alunos, está casado, eu acho, né? Envolver essas famílias, trazê-las para perto, conquistar essas famílias para que elas fiquem, aí a minha taxa de rematrícula aumenta, e envolver elas em estratégias para que elas tragam novos alunos. Então, um evento que a escola pode promover, que a família tem que necessariamente trazer um convidado. O tal que a gente chama do dia do amigo, né? Ou dia do amigo, exatamente. Pode ser uma estratégia interessante aqui, né? Outra estratégia, sei lá. Posso falar uma? Pode, claro. Uma que eu acho muito legal, mas muito legal. É você pegar o depoimento dos pais que estão com os alunos se formando no segmento. Então, por exemplo, o pessoal do 5º ano, que é Fundamental 1, né? Pessoal do 5º ano, você gravar com o Rafa vai falar sobre o depoimento, acho que amanhã, né? Gravar depoimentos do aluno, dos pais dos alunos que estão se formando no segmento, para usar, para mostrar o quanto esse segmento é importante. Porque se você direciona esse depoimento dos pais e falando do pai do formado com o pai que está ingressando, eu acho que é um item interessante para divulgar a força do seu Fundamental 1. Excelente, Chico. Obrigado pela contribuição. Então, estamos só no primeiro exercício para você entender que definir estratégias, ela precisa ter a análise para eu ter qualidade e preciso ter a meta. Eu tenho que saber onde eu quero ir, certo? E, como eu disse, não é uma receita absoluta. Existem hipóteses, várias formas, né, que a gente pode fazer. Vamos mudar o cenário agora? Vamos para um exercício 2. Olha só. Historicamente, nos últimos 3 anos, nessa escola aqui, ocorreu uma evasão dos alunos no final do 5º ano
E a taxa de fidelização para o sexto, em média, foi de 70%. De novo, um cenário de fidelização ruim aqui. A meta para 2026 é aumentar para 90% a taxa de rematrículas do quinto para o sexto ano. Quais estratégias podem ser aplicadas? Chico trouxe uma ideia aqui que eu acho que eu já estava pensando nela quando eu ia trazer esse exercício aqui, né? Porque essa passagem do quinto ano para o sexto também é uma passagem difícil, né? E trazer os depoimentos de alunos que já estão lá, das famílias que já estão lá, motivando esses alunos do quinto, acho que pode ser interessante. Outra coisa interessante, acho que também pode ser a própria oferta do que o aluno vai ver lá no sexto ano, né? Porque isso é muito, eu acho que isso é muito forte. O aluno já saber as coisas que ele vai receber a partir de lá e que ele só vai receber a partir de lá, que são incríveis, que é diferente, que vai fazer essa passagem, eu acho que é um bom momento de evidenciar. Ou se não existir, de você colocar, né, Chico? Eu acho que tem a ver a oferta aqui também. Sem dúvida, eu acho que tem outra taxa de rematrícula complicada numa virada de ciclo, né, que tradicionalmente de quinto para sexto ano, a perda é menor do que nono para a primeira série do médio, né? Por conta da diferença de idade. A taxa de rematrícula de 70%, de quinto para sexto, é ruim, né? É bem ruim. Então, a gente tem que olhar com muita atenção. Acho que tem, além do que o Rafa falou, né, de pegar os pais dos formandos do nono ano, se referendo ao Fundamental 2, para quem está chegando, que aí, no caso, é na veia, porque é aluno de quinto ano mesmo, né, que vai fazer o ensino. Outro item que eu acho importante, que são os professores do Fundamental 2. Os professores do Fundamental 2, que na maior parte das escolas, são diferentes do Fundamental 1. Então, o professor que é a novidade, o professor que, né, ele se mandar uma mensagem para as famílias, falando da expectativa da chegada do aluno no sexto ano, que aí você está trabalhando fortemente a rematrícula, que é o ponto que a gente está olhando nesse caso que o Rafa trouxe. Então, acho que, de novo, sempre o relacionamento. E, obviamente, né, mostrar, como disse o Rafa, quais são os pontos fortes, né, que o aluno vai encontrar no Fundamental 2, através de apresentações, através de reuniões de apresentação do ciclo, né? Eu acho que as reuniões com famílias, né, de quinto ano, elas são muito produtivas para você poder apresentar quais são as metas do Fundamental 2, quais são os diferenciais, como vai funcionar o relacionamento ao sistema de avaliação do Fundamental 2, que são itens que são tangíveis, né? Pensando naquela conversa das ofertas, e que a família tem que conhecer. E aqueles que são intangíveis, que tem muito a ver com as pessoas que fazem o Fundamental 2. Perfeito. Eu pensei numa outra hipótese aqui, Chico, que é a escola criar um programa para os alunos que estão atualmente no sexto ano trabalharem com os alunos que estão lá atrás, né? Perfeito. E geralmente esse aluno tutor, ele vem no primeiro dia de aula, aqueles alunos que são veteranos atendem os novos. As escolas geralmente fazem um programa desse tipo. Mas raramente eu vi escolas que têm um programa cujos alunos mais velhos amparam os alunos que estão no segmento anterior, criando um programa de vínculo, de relacionamento, que talvez faça os alunos quererem permanecer, continuarem ali, porque eles já vão estar meio que mais próximos no ano seguinte, né? Acho que também pode ser uma ideia. E acho que tem uma outra, bom, você falou para participar, você me provoca, agora aguenta, né? Tá certo? Mas eu acho que tem um outro ponto que é a questão da meritocracia, né? Não em concurso de bolsas, mas usar as provas do quinto ano como um indexador de posicionamento do aluno, né? Ou seja, o quanto ele evoluiu ao longo do Fundamental 1, né? E, portanto, o quanto ele vai poder evoluir ao longo do Fundamental 2, que é a foto no final do quinto ano, né? Às vezes eu vejo algumas escolas fazendo concursos de bolsas para sexto ano, eu acho que é ok, mas talvez fazer uma prova que seja entre aspas, uma prova diagnóstica do pessoal do quinto ano, como é que eles estão para recebê-los, né? Fazer o check-in no Fundamental 2. São coisas que não são muito complexas, você pode inclusive usar as próprias provas que o sistema de ensino disponibiliza para você fazer essa foto no final do Fundamental 1, é tipo um Enemzinho, né, do Fundamental 1. Né? Muito legal, muito boa ideia. Comenta no chat aí o que você está achando das ideias, das propostas aqui, desse exercício, se de alguma forma está apoiando você a pensar também aí na sua realidade, no seu cenário. Mas a gente quis trazer os exercícios. Tem uma pergunta, inclusive, aqui, posso te interromper, já interrompendo? Pode, a gente vai saber responder. Que é uma pergunta boa, eu acho que sim. Quando a Juliane Godoy pergunta, quando fazer essas apresentações de novos ciclos?
Juliana, eu tenho uma sugestão, tinha um amigo que dizia, uma forte sugestão é ótimo, né? Que é um pouco antes de começar a sua campanha de matrículas. Sabe, eu acho que a volta do segundo semestre é um momento, não dá mais tempo para fazer esse semestre, porque não dá, nada se faz de um dia para o outro. Então já marca isso, já marca com os pais do quinto ano, olha, na semana de tanto de agosto nós vamos fazer uma reunião para falar sobre o sexto ano. Fala antes da campanha. Mas para isso a oferta tem que estar definida, tá bom, Juliana? Então, reúna os pais sabendo o que você vai falar para eles. E eu acho que não pode ser no meio do tiroteio da campanha, tem que ser antes. Na volta às aulas, eu acho que é o momento certo de fazer. Perfeito. Bom, se tiver mais perguntas depois a gente traz, Chico. Eu vou só para o último exercício que eu trouxe aqui. Em 2025, a educação infantil teve uma taxa de rematrícula de 92. Aqui é excelente, tá? E com as novas matrículas atingiu uma ocupação de 95, a sala está cheia. A meta para 2026 é aumentar o número de turmas e manter as mesmas taxas de rematrícula e ocupação de 2025, porque é um cenário muito favorável. Que estratégia a gente pode aplicar para essa meta, né, de aumentar o número de turmas? Eu acho que aqui é a hora, Chico, das escolas aumentar realmente ou a infraestrutura, ou o número de turmas que ela tem disponível. Às vezes a gente vê escolas que têm 4 turmas que não se sustentam porque não são turmas bem ocupadas. É nesse momento, nesse cenário, que eu acho que é uma boa hora de você fazer a turma nova, né, para atrair esses novos alunos. E é claro, se a escola tem uma taxa tão forte de rematrícula, você precisa explorar essas famílias, esses alunos, para trazer os novos, criando programas de incentivo para esses alunos, criando dinâmicas, eventos, promover para que esses alunos façam a divulgação da escola na comunidade, tragam os amigos, né? Então, acho que é um cenário muito favorável. A gente acaba podendo ser, às vezes... Pode falar. Não, eu te interrompi, né? Pode falar. De novo, vou repetir. Ele pediu, agora ele aguenta. Mas é para isso, óbvio, que a gente está aqui. Ó, eu acho que uma taxa de rematrícula dessa tem que ser cacarejada, né? Ou seja, 95% de taxa de rematrícula no infantil é um motivo de celebração. E essa celebração tem a ver com o resultado que você está entregando, né? Uma educação infantil com 95% de taxa de rematrícula, ela tem tudo para poder crescer, com absoluta consciência do que é abrir uma nova turma, a gente sabe disso. Então, eu acho que é importante celebrar isso entre a comunidade escolar e dizer, nossos alunos reconhecem, nossas famílias reconhecem a qualidade do que oferecemos desde a educação infantil, porque temos uma taxa de rematrícula de 95%. De cada 50 alunos, de cada 100 alunos que temos, não, de cada 10 alunos, nenhum sai, né? Meio sai, né? Então, em cada 20 alunos, um sai. Então, isso nesse segmento, que é um segmento onde preço, proximidade, a tia tem uma escolinha lá de educação infantil que atrai, é um momento de celebrar. Eu acho que valorizar o resultado de taxa de rematrícula com um número desse tem que ser sempre pensado. Perfeito, Chico. Obrigado. A gente vai encerrar daqui a pouco aqui, né? Vamos terminar os exercícios, mas a gente trouxe os exercícios só para você entender que a definição de estratégia, a definição da oferta, como o Chico estava trabalhando, não é no achismo, não é no vamos assim porque eu penso que, né? Tem sempre um fundamento, que são os dados, como a gente trouxe aqui, e sempre são as metas. Por isso a gente insiste para você. Quer realmente chegar mais longe, né, na próxima campanha, quer fazer uma campanha de sucesso, quer ser assertivo na escolha tanto da oferta como das estratégias de marketing, de eventos e reuniões, faz esse estudo de como está a sua escola, para onde você quer levar a sua escola, e as análises elas vão ser realmente dessa forma como a gente fez aqui, né? Olhando para aquela meta de forma específica, porque num dado momento as minhas estratégias elas vão envolver o público atual da escola e os alunos. Ora, o desafio, a estratégia, ela vai envolver o público externo e as famílias. Ora, ela vai precisar envolver os professores. Ora, ela vai precisar envolver a questão orçamentária da escola. Então, perceba a importância da gente fazer esse exercício desse jeito para a gente poder criar estratégias de fato assertivas dentro do cenário que a nossa escola tem, para projetar aonde você quer que a sua escola chegue. Então, eu queria concluir esse módulo aqui, Chico, com um convite
para que você colete essas informações o máximo que puder, reúna esses dados, crie suas metas, use os exercícios que a gente trouxe aqui e converse com o time quando for definir suas estratégias para que elas sejam assertivas nesse nível que a gente está fazendo. Porque cada cenário, cada escola, podem ser estratégias diferentes, N estratégias diferentes podem funcionar e eu acho que é o exercício assim que pode tornar a resolução assertiva. Eu acho que tem uma sequência. Eu estava olhando o celular aqui para ver a mensagem. Eu levei uma bronca do nosso diretor aqui. Para de olhar o celular, desculpa. Mas eu estava prestando atenção muito no que o Rafael está falando. Eu acho que ao longo da EM Week, né, a gente vai ter uma série de módulos que vão falar de ideias, de estratégias, de conversar sobre rematrículas, sobre novas matrículas. Mas é absolutamente importante que elas sejam tomadas a partir de dados. Esse exercício que o Rafa está fazendo é um exercício que a gente poderia falar a manhã inteira sobre esses 3 casos que ele colocou, mas é a partir desses dados que a gente pode definir estratégia. É a partir desses dados que a gente pode definir, a partir dos dados da escola que define meta, que, portanto, define as estratégias. Então, acho que esse é o principal recado desse módulo, eu acho, né, Rafa, que a gente tem que, para tomar as decisões, é preciso ter esse cenário, ter as metas, como acho que até está aparecendo nesse slide, tá certo? É isso? É isso aí. Para você ficar ainda mais feliz, a gente vai finalizar o módulo aqui dando um presente para você. Tá aí na tela. Se você está gostando desse conteúdo e quer fazer um trabalho bem feito, a gente vai disponibilizar uma planilha de metas para te ajudar nesse trabalho. A planilha já vai estar pronta. E você só tem que preencher, nas planilhas de meta já está lá novos alunos, rematrículas, ticket médio inclusive, uma análise que vai te ajudar muito preenchendo essa planilha e ela vai estar disponível para você gratuitamente. Como é que faz para acessar, Rafael? Tá aí, olha, você que é uma escola parceira já da Somos Educação, você vai acessar isso dentro do portal de marketing do sistema de ensino, então você que tem Anglo, PH, Maxi, tem os sistemas da Somos, você tem o seu portal de marketing, você deve acessar esse conteúdo dentro do portal. E se você não é ainda uma escola parceira, não é ainda uma escola parceira Somos, para você a gente tem um outro canal, você pode degustar desse portal, que é o mktsomos.com.br, nele você vai fazer um cadastro e lá você vai acessar os conteúdos que a gente vai dar para as escolas, né, ao longo da EM Week. E durante os nossos encontros também, a gente sempre acaba disponibilizando itens dentro do MKT Somos e a gente convida muito você a viver essa experiência de ser uma escola parceira da Somos, acessando os nossos portais e consumindo esses conteúdos, tá bom? Chico, é isso. Tem recados, mas tem algumas, antes dos recados, tem o negócio da pesquisa, hein? Da ficha de interesse? Tem. Tem? Está aqui nos últimos recados. Tá, então coloca nela para a gente deixar já, pode ser? Pode. Bom, primeiro entrar no grupo, né? Depois eu volto nos recados. Só queria deixar esse daqui na tela, que é esse aqui, que é importante. Pode estourar na tela aí, por favor? Que é uma pesquisa de avaliação e também uma pesquisa, uma ficha de interesse, né? Coloca aí o Rafa do lado aí do nossa ficha de interesse, por favor. Essa ficha de interesse foi pensada para você levantar a mão. O Rafa falou, não sou ainda uma escola usuária dos sistemas da Somos Educação. Tenho interesse em conhecê-los. Vai lá na ficha e marca que o nosso consultor vai entrar em contato com você. Poxa, eu tenho que dar né, no caso do Fundamental 1, que tem uma taxa de rematrícula ruim, um desafio de crescimento de 100% da taxa de ocupação. Eu vou ter o Líder em Mim, vou usar um programa socioemocional. Que precisa usar. Quem vai assistir a apresentação hoje da pesquisa às 15 para as 4, não sei porque a gente pôs 15 para as 4, era mais fácil 4 horas, né? Mas às 15 para as 4, a gente vai falar disso. Então, quero conhecer as opções de socioemocional que a Somos tem. Vai lá e marca que alguém vai fazer contato com você para falar sobre o Líder em Mim, tá certo? Então, essa ficha de interesse que você responde nesse endereço que está aí, www.portalm.com.br/, não é avalie MW não, desculpa, está errado, não corrigimos aqui, é MW 2025. Desculpa o erro, a gente trocou e não mudamos aí. Esquece o avalie. Vou pedir acho que no chat está correto lá, né? Desde o início do programa, tomara a Deus que esteja correto. Está correto, MW25 está lá no chat. E lá no chat também tem o grupo, né, que a gente mostrou para vocês acessarem, que é o Entre no Grupo, que é esse aqui. Também já temos várias pessoas no grupo, eu contei a última vez, tinha quase 100 pessoas já no grupo da EM Week. Então,
fique ligado no nosso grupo da MWeek, indo para esse QR Code ou no chat lá em cima também tá. E vamos chamar a plateia pela última vez ou não, Rafa? Vamos, cadê? Vamos para a plateia virtual? Então, todo mundo olha a galera aí conectada. Todo mundo com câmera fechada. A nossa... Nem todo mundo. Tem 3 pessoas Tem 3 ali pessoas. que eu vou mandar um presente especial para elas. A Rizer, que está ali, de Florianópolis, que a gente se conheceu lá. Muito bacana, a Rizer, você está aí. O Igor, a Cláudia, está cortando aqui. A Daniela. Mas fala aí, Rafa. Não dá para ver o nomezinho aqui de quem está embaixo. É uma pena que está cortando na tela. Mas eu tô vendo o rostinho ali que tá conectado desde manhã, hein? Que não tá aparecendo o nome dela aqui. Mas que bom que vocês estão aí, viu? Que bom. Deixa eu ver. Vai lá, dá para ver, dá para ler lá. Dá para ver. É a Érica Espanha, a Marta e a Bruna que estão conectadas e a Rizer que abriu a câmera também. São as 4 que abriram a câmera. Quem não abriu câmera, abra a câmera para a gente poder se conectar. É a Érica que está com a gente desde cedo, que eu tô vendo que ela tá maratonando ali. Colégio Ela é do Claretiano, né? Tô vendo ali. Tô vendo a camiseta muito dela. Legal, que bom. Gente. Muito legal, muito bom. E só para te dar um dado, Rafa, a gente tem na enquete aqui, a gente tem o seguinte resultado. Entre 90% e 100%, 25%. Que é um dado, uma taxa de matrícula muito boa, né? Muito boa e até excelente, em alguns casos acima de 93%, 94%. Entre 80% e 90%, 45%. Entre 70% e 80%, 16%. E abaixo de 70%, 6%. E que não sabe, 8%, tá certo? E a gente fez uma enquete no primeiro módulo, que a gente queria saber de onde vocês estão conectados, e eu queria dizer que o Nordeste passou o Sul e assume a segunda posição em escolas conectadas. O Nordeste tem 20% e o Sul tem 17%. Quem lidera, obviamente, pela proximidade, pela maior base de que a Somos tem, no Sudeste com 52%, tá certo? Então, pessoal do Sul, vamos reagir aí, vamos entrar mais gente para passar o Nordeste. A gente quer torcer para todo mundo estar conectado conosco, não importa o nosso resultado da enquete, o que a gente quer o Brasil inteiro com a gente aqui, certo, Rafa? É isso aí. Vamos finalizar então? Vamos. Eu fico sempre enrolando. Tem várias mensagens do chat te dando os parabéns, palminhas para você. Que pena que vai... Não, deixa eu ver aqui. Parabéns, excelente. Por favor, deletem meu comentário acima que ficou incompleto. Isso é ótimo, né? É excelente, palminhas, oba, que o Rafa sempre faz essa média, sempre dá presente para todo mundo gostar do módulo dele. Tô brincando, tô brincando. Maravilha. Oba, tem aqui a Elizabeth, como o 9º ano precisamos tomar muito cuidado com as ações. As ações não podem aparentar, não sei o que ela quis dizer com isso, o texto está... Mas que bom que tem muita gente participando. A gente vai entrando no clima e acertando as partes técnicas que a gente tem aqui, porque a gente está muito animado com a MWeek, que está começando e que tem uma programação que continua à tarde agora, certo, Rafa? É isso aí. E a gente tem uma pessoa que trouxe um vídeo especial aqui pra gente, que eu quero que você assista agora, olha só. Espero que vocês realmente estejam aproveitando todo o conteúdo aqui da MWeek. E essa chamada é para vocês estarem conectados com a gente para o módulo das 14h30. Isso mesmo. Vamos falar aí do mapeamento de mercado e a análise da concorrência. É importantíssimo para a definição dessa oferta. Então, estejam conectados com a gente às 14h30 hoje, no dia 26 de maio. Até lá! Convite, então, você é um convidado especial nosso. Chico, muito obrigado pela sua mediação. Eu que agradeço. Obrigado pelos comentários também. Foi uma delícia fazer esse programa com você. Obrigado, Rafinha. Valeu, parabéns pela entrega, mais uma entrega. E com isso, fechamos aqui. Obrigado, Rafa. Você volta à tarde, eu volto às 15h45, não às 16h. Porque um louco falou que tinha que ser 15h45, tá certo? Mas a gente vai dar uma parada para o almoço. Às 2h30, a Lu, junto com o Rafa, volta para um módulo bastante importante. E às 16h15, às 15h45, eu volto com o módulo da pesquisa, vou fazê-lo com o nosso japa favorito. A Amy inventou um jeito de ampliar. Ele é o único japa do pedaço, tá certo? Então, bom almoço e a gente se vê às 14h30. Assista o vídeo que a gente preparou com o maior cuidado para você e que mostra o que a gente está fazendo para a sua escola. Vamos lá. A Amy inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros.
E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a AME encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a AME é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A AME conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a AME é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à AME Week 2025.